dia, pessoal. Bom dia. Vamos começar no horário para eu não ter o tempo, né? Aproveitar o tempo dele, né? Hoje nós estamos com um convidado, é o Bruno Mosman, que veio nos prestigiar, conhecer a nossa casa e nós também conhecermos palestrantes de outras casas. Você é de qual casa? Eu sou desde criança do PAF ali da Viviane. Paz, Amor e Fraternidade. Desde criança. Já dou trabalho desde essa época lá. É, né? A gente sabe, né? Quando a gente necessita, já sai do berçário pedindo paz. Bom dia, cara. Então, e é um dia especial, né? Sempre quando a gente tem alguém de fora, a gente se sente também prestigiado, né? Osasco é um ambiente propício para casas espíritas, né? Existem vários lugares, várias casas interessantes. É legal a gente fazer esse intercâmbio, de repente ir visitar outras casas, ver se a gente está fazendo a coisa certa, né? Porque o nosso grupinho aqui meio afastado do circuito, mas nós sempre seguimos a doutrina de acordo com Kardec, de acordo com os livros de André Luiz, e a gente se sente mais seguro quando estamos seguindo uma linha de raciocínio, né? Como diz o próprio Kardec, a fé tem mais valor quando está lado a lado com a razão, em todos os tempos. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. De atraso, espiritualidade entende. Vamos lá, vamos agradecer a Deus nosso Pai, esse momento nosso, esse domingo ensolarado, né, com essa luz divina sobre nós. Vamos aproveitar para agradecer nossos protetores, amigos, nosso anjo da guarda, para que a gente tenha essa conexão com o auxílio deles e consiga compreender a mensagem de Jesus à luz do Espiritismo. Muito obrigado a todos os amigos, colaboradores, trabalhadores dessa casa, encarnados e desencarnados, que a gente possa crescer, amadurecer, se desenvolver com os amigos em torno de nós, né? É tão importante essa conexão de amizade, de amor, de carinho. Muito obrigado a todos que compareceram e vamos lá para a palestra do nosso querido Bruno. Obrigado. Senhores e senhoras, amigos e amigas, um bom dia. Bom dia. Que a paz de Deus, da fonte criadora, daquele que foi e sempre será nosso caminho, verdade e vida, Jesus, o único Rabi da Galileia, esteja conosco, como também, logicamente, da rosa mística de Nazaré Maria, sorrindo aos nossos corações, sim. Gosto de trazer essa imagem como capa dos projetos que eu trabalho nas casas espíritas, porque sim, é a imagem fidedigna, ali onde Vicente Ávila, lá no século XX, por meio do ditado do Espírito Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, assim nos proporcionou a imagem dessa querida ser transcendente no mundo espiritual. Só tem uma pequena diferença: a imagem real de Maria, inclusive os senhores podem acompanhar no Google Imagens ou até mesmo no YouTube. Maria está séria, mas a inteligência artificial pode nos proporcionar Maria sorrindo. É essa imagem que eu gosto de levar de Maria onde quer que eu vou. A única diferença é o sorriso, de resto praticamente idêntico. E Emmanuel, foram 28 vezes de aperfeiçoamentos que Vicente Ávila teve que empreender. E adivinha quais foram os retoques principais? Enquanto os olhos de Maria não estivessem com a cor azul do céu, não estava afindado o quadro. Então que fica esse sorriso de Maria de Nazaré a este domingo pela manhã, às 9h37, casa cheia, num dia de frio, estamos praticamente no meio do ano. Mas sim, se aqui estamos, é porque queremos nos melhorar a cada dia que passa. Acredito que os amigos não me conheçam, em sua grande maioria, correto? Então, rapidamente, apresentar-me-ei. Como bem disse a irmã Nina, sou o Bruno Mosman.
nasceu um ano após Chico Xavier concorrer o Prêmio Nobel da Paz. Ganhou para o mundo? Não, mas ganhou para o universo. O universo os que pensam e agem como pessoas melhores a cada dia que passa. 1981. Como disse, sou originário lá do PAF, natural de Osasco, nasci ali naquele bairro, na Viviara, e estou no campo das exposições evangélicas desde fevereiro de 2024, completando-se assim praticamente 2 anos e 2 meses. Ao final, inclusive, convidá-los para que se inscrevam em meu canal. Mais de 250 exposições evangélicas em diversas casas espíritas nas 4 zonas do estado de São Paulo. E essa é a nossa alegria de aqui estarmos. E olha, não é a primeira vez que eu estou aqui no grupo assistencial Espírito Ismael, não, viu? Eu vim aqui, não vão se lembrar de mim quando aqui esteve aquela que é filha do querido irmão, a qual eu gosto de sua tradução em um Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, que é a obra que nós vamos trabalhar aqui agora, que é Heloísa Pires. Alguém esteve aqui comigo nesse dia, quando ele esteve aqui? Foi em 2018 ou 2019? Eu sei que eu tirei uma foto com ela. Mente várias foram nesses 2 anos, mas eu sei que foi antes da pandemia. Então, sim, é uma alegria estar pela segunda vez aqui nesta casa e vamos, sim, construir mais uma oportunidade de ascensão espiritual, queridos irmãos e irmãs, na objetividade de, ao sairmos da porta para fora aqui no Israel, quem sabe sejamos um pouquinho melhores no campo do intelecto e, consequentemente, no campo da moral. Então, nessa minha primeira oportunidade, na condução do Evangelho de Jesus, atrelado logicamente à terceira revelação, ao Consolador prometido por Jesus, aqui estamos buscando trazer uma temática da terceira obra da codificação kardeciana, sim, aquela que nós conhecemos pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos praticamente ali próximo do meio da obra, já que ela é composta de 28 capítulos. O 28º, coletânea de preces espíritas construídas pelo codificador. O capítulo que nós iremos trabalhar é o capítulo 10, itens 5 e 6. Capítulo intitulado Bem-aventurados os misericordiosos, e os itens atrelados à oportunidade de reconciliarmos a cada dia que passa com os ditos, entre aspas, adversários. Quem são mesmo esses adversários, queridos irmãos e irmãs? Nós, os espíritos imortais, muitas vezes aqueles que estão conosco dentro do ambiente familiar. E é o convite que este capítulo e estes 2 itens farão a partir deste momento. E gosto também, queridos irmãos e irmãs, trazer não apenas como carro-chefe uma determinada temática, gosto de atrelá-la a outras obras que venham ao encontro não só da temática, mas que deixem-nos em mente concisa de que as obras complementares pós-codificação kardeciana, ou seja, pós-século XIX, sim, é uma continuidade da doutrina dos Espíritos. Seja uma obra pelas mãos de Chico Xavier, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco. Então, sim, também trarei no nosso material algo a respeito, como também algo a respeito da primeira obra da codificação kardeciana, o Livro dos Espíritos, lá desde sua primeira edição, dos idos de 18 de abril de 1857, que sempre nos ajuda para a nossa manutenção no nosso objetivo existencial, esse momento ímpar de ascensão a qual nós estamos vivendo. Final de provas e expiações segundo o nível de estágio evolutivo, de morte em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai. Momento de transição planetária, olha o meio Rabi da Galileia ali. Novamente com o auxílio de inteligência artificial, demonstrando-nos que somos deuses, que podemos fazer tudo o que Ele fez e muito mais, apegando-se assim no Espírito para que nós engrandecêssemos por meio das sucessivas reencarnações. Há de ser então este o convite do capítulo 10, itens 5 e 6. Gosto de trazer sempre também no início de cada temática que eu trabalho nas casas espíritas, uma passagem do Novo Testamento. E nessa temática não seria diferente, porque não trazemos aqui Mateus, lá em seu capítulo 5, versículos 25 e 26, a qual ele vai nos dizer algo que está atrelado a esta temática e que vai nos convidar a sermos pessoas melhores. Ele vem nos dizer aqui que devemos reconciliar-nos sem demora com o nosso semelhante. Vamos trocar a palavra adversário para nosso irmão ou semelhante, enquanto estamos a caminho por eles.
para que não suceda que ele venha a lhe entregar para o juiz. Qual mesmo é esse juiz? Será que é a nossa consciência? E que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Ministro, Deus, cadeia, repor, refazer aquilo que nós construímos no pretérito por meio das sucessivas reencarnações. Ora, o eixo da segunda revelação com a terceira, que é a doutrina dos Espíritos. Continua Mateus dizendo: em verdade te digo que não sairás de lá, de sua consciência, enquanto não recompor-se por meio de suas ações no dia a dia, dentro de suas limitações, possibilidades e simplicidade, e assim a sua consciência diga a si mesmo: fiz o máximo que eu poderia fazer no dia de hoje em comparação ao anterior, e no dia de amanhã em comparação a todos os outros anteriores. Vamos prestar mais atenção, caríssimos irmãos e irmãs. As temáticas que aqui nos Ismael nos trazem no bairro do Jardim de Abreu e em Osasco, independentemente de que aqui à frente esteja, a temática, o conteúdo é transcendente, é primário, é o que faz-nos a pessoas melhores, desde que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir. É uma consequência, um tríplice aspecto lógico no crescimento para que atinjamos um mundo de regeneração. É o que nos convida aqui o nobre Mateus, dentro de nossas possibilidades de vida. O que nós podemos fazer? Esforcemos para tanto. Saibamos aproveitar melhor o nosso tempo. Saibamos avaliar o que nós estamos ouvindo, assistindo, compartilhando com os nossos semelhantes, já que responderemos sentido por sentido, pensamentos e atos praticados, ou não pensamentos e não atos praticados. Porque afirmo-vos, cada um de nós, independentemente do dia a qual estejamos aqui no Ismael, não saímos os mesmos, ainda que nós já estejamos praticando o que aqui nós estamos aprendendo, mas a centelha aqui está sendo por nós em espírito administrada. Repito, Meco Rábida Galileia, vós sois deuses, façais tudo o que podeis fazer em prol dos vossos semelhantes, dos mais necessitados. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém agirá ao Pai se não for por mim. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eis que eu aqui estarei presente. Imaginemos nós que não enxergamos os nossos olhos físicos da carne, a quantidade de irmãos espirituais que estão aqui buscando como nós reconstruírem-se temporariamente sem um corpo físico, como nós temporariamente estamos com um corpo físico. Apenas então somente o que nos separa é a dimensão espiritual. Eles na quarta dimensão e nós na terceira, na material, na física. Ah, como é importante isso! Ah, como é bom que construamos uma expansão de consciência para que reencontremos com os nossos amados e com os ditos temporariamente adversários. Capítulo 10, itens 5 e 6 que nós estamos trabalhando. Então, foi importante que Mateus nos trouxesse esses comentários iniciais acerca desta temática. E lógico, sempre há de nos ficar a pergunta: nós possuímos adversários atualmente? Poderíamos ter adversários desencarnados? Como trabalhar o caminho da reconciliação? Por que será que Jesus nos disse, há pouco mais de 2000 anos atrás, orai e vigiai, busquem empreender a imprescindível reforma íntima, para que os que estão ainda em ignorância, em desequilíbrio, é tão importante que troquemos algumas palavras que possam soar negativas àqueles que são nossos irmãos, porque se único Deus nós temos, a fonte criadora, o Pai, Deus, obviamente todos nós, queremos ou não, somos irmãos, em diversos graus evolutivos, moral e intelectual, desde o princípio inteligente a qual a codificação Kardec tanto nos afirmou que está inicialmente estagiando no reino mineral, até nós que já chegamos no reino nominal, milênios e milênios de investimento, conscientes ou não, estamos empreendendo em
nossas vidas. Estamos na Terra, somos originários aqui, falando apenas, então somente pelo reino nominal. Quem aqui pode afirmar-se? Olha Kardec na edição da Revista Espírita, a primeira em 1858. Olha Humberto de Campos, Maria João de Deus, trazendo-nos ali o contato com os ditos extraterrestres, os que não são originários da Terra e que estão dentro do nosso sistema solar. Então é importante que pensemos dessa forma, se queremos acelerar esse processo de ascensão espiritual. Eu estou na Terra, assim sendo que eu faço melhor aqui dentro deste órgão que me acolhe, essa querida essência Gaia. Para quê? Com os meus esforços, de baixo para cima, de dentro para fora, eu posso habitar qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Afirmo, meus queridos irmãos e irmãs, realocar-nos-emos onde quer que nós queiramos, em qualquer canto deste universo, desde que esforços empreendamos em prol dos mais necessitados. Disse o Beigo, é dando que se recebe. Toda vez que empreendemos a caridade para os mais necessitados, é aqui mesmo que nós estamos trabalhando para a nossa ascensão, é nós mesmos. Alguém tem dúvida disso? Não. É difícil? É fácil? Difícil. Olha as tentações do mundo, olha esse desequilíbrio com esses 3 tópicos a que nos convida a uma reflexão. Porque sim, estes em desequilíbrio, em ignorância, fazem de tudo para que nós não ascendamos em criaturas nesse órgão, como também o órgão em estrutura física, para o terceiro nível de mundo de regeneração que nós estamos querendo construir e acelerar em processo para a nossa felicidade. E destes que estão vindo por meio das descendências, as queridas crianças. Estamos nos preparando para que voltemos também por meio da reencarnação a este órgão, caso ele venha adentrar a este mundo de regeneração. Acredito que há sim de nós caminharmos para tanto. Não há de ocorrer uma terceira guerra mundial, mas precisamos ser os construtores, os artífices desta construção. Fazer o que nos compete. O que o mundo faz ou deixa de fazer, não responderemos por eles, e sim a nossa consciência. Não foi isso que nos convidou aí o primeiro slide, por meio do Evangelho de Mateus? Vamos trabalhando aos poucos, que sim, nós iremos conseguir. Toda vez que ocorre algum desentendimento e algo não fica resolvido de coração, ou seja, que transcende o que é material, o coração espiritual, ficamos devedores com a nossa própria consciência. Como eu gosto de me recordar deste trecho, daquilo que fez parte da falange do Espírito da Verdade, da codificação kardeciana. Conhecemos ele por Santo Agostinho. Fez parte, inclusive, da assinatura de Prolegômenos, no início da primeira obra da codificação do Livro dos Espíritos. Ele vem nos dizer aí no trecho da resposta atrelada à pergunta de número 919, letra A, que, ao colocar a cabeça ao travesseiro, antes de pegarmos sobre o seu próprio físico, não o espírito. Nenhum de nós aqui nos 7 dias da semana fica de 6 a 8 horas encostado lá, sem estar útil com o universo do lado de uma cama. Não, é o corpo físico. Nós voltamos para o mundo espiritual, para que cresçamos, estudemos, trabalhemos, sejamos úteis ao meio. Santo Agostinho dizia que ao colocar a cabeça no travesseiro, ele questionava se alguém tem algo a reclamar sobre algo que eu tenha feito em prejuízo de uma ou mais pessoas, ou algo conectivo, algo que devíamos fazer e não fizemos. Ora, porque o maior juiz de todos deste universo é a nossa consciência, em qualquer época da humanidade, onde quer que nós estejamos. Então devemos nos esforçarmos para sermos pessoas melhores. Caríssimos, ser-nos lícito consciencialmente mantermos os mesmos dia após dia, se o universo nos aguarda. Só Chico Xavier tem aproximadamente 500 obras publicadas, de Valber Franco mais de 250. Se fôssemos citar mais uns 2 ou 3 aqui, passaria de mil. Ferramentas é que não nos faltam, então é imprescindível que saibamos o que estamos fazendo com o nosso tempo, preciosíssimo, porque responderemos, repito, sentir por sentir, e que não possamos nos arrepender com o convite esse tópico da consciência que deveríamos ali empregar, como assim o fez Santo Agostinho lá no século XIX, sem falar de outras reencarnações pretéritas deste querido irmão. Mas se eu perdoar a pessoa e ela não me perdoar,
O que disse mesmo o meigo Rabi há pouco mais de 2000 anos? Fique isso numa boa causa. Por que as pessoas têm que nos perdoar? Por que nós temos que dar satisfação ao mundo? Dos encarnados, dos desencarnados. Lembro-me de André Luiz, esse irmão que tanto trabalhou com Chico Xavier nas primeiras décadas, ainda sua lavra mediúnica, ele afirmava isso no século XX, que a cada um de nós encarnados tinha, em média, uns 10 irmãos espirituais, só nos observando em pensamento, em atos praticados. Então o Bruno está querendo dizer que toda vez que estamos buscando nos transformar para o bem, para a caridade, para a fraternidade, isso estamos reverberando 360 graus nas duas dimensões. Agora, se eles, como convida esse tópico aqui, a nossa consciência, estão com competência, com expansão de consciência para já absorverem seus espíritos também, transformarem-se consequentemente, não importa. Jesus se importou com tudo que nós fizemos, nós em ignorância, em prejuízo do seu corpo físico, jamais pelo seu espírito transcendente. Este ser que nem originário é desse sistema solar. Será que é originário ainda dessa galáxia? O ser mais importante, mais evoluído que aqui pisou com seus aproximados 33 anos de vida física em uma única encarnação. Então não nos preocupemos, é o que diz este tópico, com o que o mundo pense ou venha a externar a respeito de nós. A consciência. Vamos fazer como Santo Agostinho? Vamos nos melhorar a cada dia que passa? Repito, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada de preferência no anonimato, dando satisfação a estes que nos acompanham e comprometendo-se em estarem conosco nesta atual encarnação. Os ditos mentores, anjos da guarda, anjos guardiões, definições essas que nós encontramos na codificação kardeciana, e assim eles são o elo para com Deus. Como é bom quando nós estamos conscientes de colocar em prática em nossa mente, dizendo-nos nas ações que devemos empreender. Se fossem os nossos mentores individuais que estivessem neste momento com os nossos corpos físicos, como eles agiriam. Olha onde nós podemos empreender a expansão de consciência e, consequentemente, a nossa reforma íntima. Repito, não é fácil, mas o PNT nos vai, com a ajuda de inteligência artificial, demonstrar-vos alguns seres que muito fizeram e convidam-nos para que o façamos. Porque se eles conseguiram, se eles venceram o mundo, nós também estamos vencendo. Ou buscando vencer, ou a partir de hoje em diante, haveremos de ou vencer com os nossos esforços. Eu li dos Barçanufo dizendo: nós somos o sal da terra. Então façamos valer essa vontade de sermos os construtores, os artistas de um mundo melhor. Em casa, nas ruas, no trabalho e até mesmo dentro de instituições religiosas. Lógico, porque quem de nós aqui não tem que seja um único defeito. Temos vários. Que bom, bem-aventurados somos todos nós que já temos essa consciência, para que os trabalhemos, para que os concretizemos, concluamos hoje no agora e não posterguemos para reencarnações futuras. Porque já está difícil nessa atual encarnação. Vocês concordam, queridos irmãos e irmãs? Quiçá no futuro, que nem é certo que voltemos para o planeta Terra por meio da reencarnação. Sim, então somente se não construirmos meritocracia para tanto, é imprescindível que reconstruamos a cada dia que passa. Lógico, podemos nos entender com as pessoas. É um passo atrás para que empreendamos dois mais assertivos à frente. Afirmamos, todos nós, sem exceção, ainda escorregaremos nessa atual encarnação. Tudo bem? Está errado isso? Depende do ponto de vista. Lembra que eu falei logo no início? Estamos no final do segundo nível de estágio evolutivo de qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, que é provas e expiações. Estamos buscando chegar na metade da ascensão da escala evolutiva dos homens, já que esta obra, em seu capítulo 3, item 4, na escala evolutiva dos mundos, nos apresenta 5 estágios evolutivos, até que atinjamos os mundos celestes e divinos. Estamos saindo do segundo para pleitear, adentrarmos no terceiro, que é o mundo de regeneração. Então é normal que ainda escorreguemos em pensamento e em atos praticados. Mas o grupo assistencial Espírito Ismael, no bairro Jardim de Abril, em Osasco, está de portas abertas para que reconstruamos, para que reposicionemos. A cúpula espiritual aqui trabalha 24 horas por dia. Acho que é de consciência de cada um de nós, tudo bem? Então, assim sendo, sermos a vista que não
empreendamos uma reforma íntima também, em gratidão aos esforços que ininterruptamente eles empreendem a cada um de nós, e esforcemos para tanto, queridos irmãos e irmãs. Sim, pois ainda estamos em um planeta a qual há de nos desafiar ainda em nossos pensamentos e em atos. Por que não voltar em Mateus agora, em outros versículos, dentro daquele mesmo capítulo, agora nos 43 e 44, vem nos dizer, Mateus, que ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Afirmam os irmãos espirituais que o meio de comunicação mais sério deste universo é o pensamento. Assim sendo, que bom que o é. Significa que nós, os espíritas, os cristãos, podemos orar para aqueles que nós não conhecemos, aqueles que estão em guerra, em fome, em corrupção, em mentira, em adultério por pensamento, em atos praticados, e outras mais mazelas que nós as conhecemos. Que bom que assim é. Volta ao que Santo Agostinho, lá na 919 letra, convida-nos a melhorarmos a cada dia que passa. Vamos nos esforçar para que sim, empreendamos o amor universal de dentro para fora, para os nossos queridos irmãos e irmãs em desafios existenciais. Sempre lembrando, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Deus não castiga quem quer que seja das suas criaturas, desde o mineral ao reino nominal. Mas nós podemos sim nos castigar pela vigilância, por não sabermos orar, por estarmos inertes às necessidades que devemos empreender e as construir de forma mais ampla, macro, em prol dos mais necessitados. Raras são as vezes que eu não sugestiono os queridos irmãos e irmãs para que leiam duas obras ao meu espírito transcendente, para que acompanhemos o intercâmbio entre mundos, de espíritos mais evoluídos para os ainda não, moral e intelectualmente. A Caminho da Luz, de Emmanuel por Chico Xavier, e os Exilados de Capela, de Edgar Armand. Lembram que Jesus disse que ficaria conosco até o final dos tempos? Estamos vivendo os finais de tempos? Estamos num momento de separação do joio do trigo? Afirmo-vos que sim. Assim sendo, disse que eu indicaria duas obras para estudo, mas quero indicar também uma terceira. Só que essa terceira é uma quadrilogia, são 4 obras, intitulada Transição Planetária, do querido irmão espiritual Manuel Filomeno de Miranda, lá da Bahia, que, pela palavra mediúnica de Divaldo Pereira Franco, tanto contribuiu conosco até o ano passado, quando Divaldo voltou para o mundo espiritual com seus 98 anos de idade. Nesta quadrilogia intitulada Transição Planetária, lá Manuel Filomeno de Miranda vem dizer que a convite do meio Rabi da Galileia, seres do constelação das Plêiades, no sistema quádruplo de planetas de Alcione, aqui estão aportando por meio da reencarnação. E tem um vídeo no YouTube, onde Divaldo foi questionado em um congresso no qual ele participava, pós-congresso, perguntas e respostas. Ali, Divaldo Pereira Franco vem afirmar que teve, inclusive, contato com algum desses seres já reencarnados. E dá para ver a diferença intelectual e moral. Pergunto. Será que essas ferramentas a qual o meio Rabi, com a autorização de Deus, está nos proporcionando a este orbe, faz ou não que possamos termos olhos de ver na melhoria que já está acontecendo, ainda que o mundo, os meios de comunicação despejem-nos só catástrofes, notícias negativas? Tomemos cuidado com esses telejornais. O que podemos tirar de útil realmente? E quem tem ouvidos de ouvir sabe muito bem o que eu estou falando. Tomemos cuidado com os canais que nós estamos assistindo. Neste tempo nós poderíamos estar lendo uma obra, neste tempo não poderíamos estar vinculados a uma instituição religiosa, quaisquer que seja, porque o bem transcende a religião. Jesus não pediu que criássemos qualquer que seja a religião no mundo, apenas que vivenciássemos os seus ensinamentos. Não foi isso? Mas nós aqui estamos, dentro das diversas religiões, e digo nós, a humanidade, lógico, buscando nos melhorar. Conseguiremos. De baixo para cima e de dentro para fora. É o que nos convida agora esse querido irmão Mateus. E assim, oremos, vibremos para estes em ignorância, em estado de embriaguez espiritual, ainda não despertos, como nós estamos minimamente sendo aqui no grupo
assistencial espírita Ismael no bairro de Jardim de Abril, na cidade de Osasco. É o que Ismael e a cúpula espiritual sempre podem nos oferecer para que vivemos Deus ainda em escuridão, porque estamos buscando sair dela por meio desta atual encarnação. Vamos voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra carro-chefe que nós estamos trabalhando. Lá Kardec vem ainda nos afirmar na prática do perdão, na prática do bem, em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. Está fora do que estamos buscando aqui trazer, verbalizar por meio das intuições que os amigos espirituais aqui nos estão proporcionando. Não está fora, é uma consequência natural, melhorando-nos em espécie neste campo reencarnatório. Isso reverberará, reverter-se-á em benefício aonde quer que nós estejamos, nas duas dimensões da vida. É imprescindível que não esqueçamos disso. Como, por exemplo, quais são os efeitos morais? Sentimento de se ter feito ao seu próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. E o efeito material, como o espírito é eterno e o corpo físico perecível transitório, torna-se necessário o reajuste o mais breve possível. Volta àquilo que falamos há pouco. Se já está difícil nesse século XXI, terceiro milênio, findamos um quarto de século, já que estamos no ano de 2026. Imagine se postergarmos isso para as próximas encarnações. Não façamos, não empreendamos essa conscientização se não quisermos chorar e ranger os dentes. Por isso que a transformação é diária. Veja ali crianças de poucos anos de idade, elas desafiar-se-ão em seus espíritos milenares, como nós os adultos também estamos nos desafiando. O que nós, pais, tutores, estamos proporcionando para que elas tenham êxito em suas programações reencarnatórias? É transcendente termos essa consciência para que ferramentas empreendamos para que eles não sofram tanto como nós aqui estamos sofrendo nesse momento ímpar de ascensão do homem e de nós em criatura. Se não houver o esforço do reajuste quando ainda estamos reencarnadas no hoje e no agora, isso se estenderá para o futuro, trazendo possíveis obsessões desnecessárias. Lembra que eu disse que eu gosto de trazer algo a respeito da primeira obra da codificação kardeciana? Aqui está. Kardec vai nos convidar lá na questão de número 661 ao seguinte questionamento à falange do Espírito da Verdade, dizendo: pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Das nossas faltas, não estamos falando das faltas dos nossos semelhantes de outrem para conosco. Primeiramente das nossas faltas. Qual é a resposta? Já sabemos, entre outras palavras. Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as nossas faltas das sucessivas encarnações, não só da atual. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém se não mudar de conduta. É a reforma íntima, é o orar e vigiar. Continuam os Espíritos afirmando que as boas ações são a melhor prece. É a conversa sincera e transcendente com o Pai Maior, ser útil ao universo, aos mais necessitados. Porque os atos valem mais do que qualquer palavra. Qualquer pessoa pode aqui estar, ou à frente de qualquer condição de falar com o público, desde que esforce para estudar, memorizar, decorar e outras mais situações, qualquer um. Afirmo-vos, queridos irmãos e irmãs. Lembram que eu disse que veio lá do PAF desde criança na Bibiara? Eu, quando fiz o curso, os primeiros cursos entre os anos 17 e 18 anos de minha vida, entre 98 e 99, eu era daqueles que ficava em último lugar, rezando para que o monitor não olhasse para mim. Se olhasse, o coração ia na boca, não saía nada. Devemos ou não falar, ou fazer o oposto às nossas vidas, dizer: eu sou Deus, porque o meio Rabi da Galileia afirma que eu e todos os seres dessa humanidade são os pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados, conforme atualizam os irmãos espirituais. Então que eu possa reconstruir-me diariamente, lapidar-me diariamente, para que eu seja um dia um ser melhor, para que eu transborde alegria, necessidade de reconstrução e reforma íntima, a qual, indiretamente ou diretamente falando, a depender do ponto de vista que aqui abordemos essa resposta, dê o livro dos Espíritos, assim empreguemos
em nossas vidas. Então, se nós podemos, nós somos capazes de baixo para cima e de dentro para fora. Comecemos no ambiente familiar, depois com as pessoas estranhas na rua ou com as já conhecidas. No ambiente profissional, lógico, cada cabeça é uma sentença, o mundo. Respeitemos cada um de nós está em degrau evolutivo moral e intelectual. Que bom que assim não é. Bem-aventurados somos nós aqui no Ismael, que já temos a oportunidade de ter essa consciência. Então não julguemos para que não sejamos julgados, também disse o meigo Rabi. Mais de 2000 anos e Jesus já divisava os desafios que nós enfrentaríamos por meio das sucessivas reencarnações. É o que nos auxiliou agora nesta obra. Também trago aqui a oportunidade dessa importantíssima obra para quem já estudou, quem não estudou, que possa estudar. É um livro que é direcionado ao mentor de Chico Xavier Emmanuel, alguns questionamentos. Como, por exemplo, desta obra O Consolador, vai ser feito o seguinte questionamento ao Espírito de Emmanuel na questão de número 575, dizendo: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na carne e no osso, ou seja, na materialidade, na terceira dimensão? Responde Emmanuel: o colégio familiar tem as suas origens sagradas na esfera real, a espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além, neste mundo espiritual, neste mundo real, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva ou reconstrutiva da fraternidade que devemos empreender em definitiva aos nossos espíritos imortais. Continua ainda Emmanuel dizendo: preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras, de reencarnações anteriores. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições dos nossos pretéritos obscuros, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao que possamos gozar no futuro de emprego, de reforma íntima que estejamos empreendendo aos nossos semelhantes. O que não está nos dizendo ou afirmando está fora do que nós estamos trabalhando? Não, queridos irmãos e irmãs. Vamos voltar novamente em O Livro dos Espíritos, a primeira obra. Estamos partindo já para o fecho do nosso bate-papo fraterno. Vem ali Kardec fazer ainda mais um questionamento atrelado a esse capítulo 10, item 5 ao 6, que nós estamos trabalhando, dizendo, na 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia o meigo Rabi da Galileia. Sim, benevolência para com todos os seres, para com todas as criaturas, porque somos nossos irmãos, queremos nós ou não. Indulgência para com as imperfeições alheias, já que nós também temos muitas ainda a serem podadas, lapidadas, e perdão das ofensas, porque cada um está no degrau evolutivo. E a prece, a conexão com Deus, a conversa sincera, o que ela pode contribuir neste processo existencial, século XX, no terceiro milênio. Oremos pelos que não nos são simpáticos ainda, mas um dia não serão, porque todos do átomo ao arcanjo serão Cristos planetários, co-criadores, atingirão a perfeição relativa, jamais absoluta, na condição de criatura, porque a absoluta só o Pai, Deus, a fonte criadora, pode a obter. Oremos também por todos os seus seres que sofrem em nosso querido planeta, nas duas dimensões da vida. Nesta obra agora, a qual aquele que muito trabalhou com Chico Xavier, e falamos dele, que foi André Luiz, pelas mãos de Carlos Bacelli, na obra intitulada Irmãos do Caminho, vai nos dizer o seguinte, no capítulo intitulado Conclusões Lógicas. Olha como foi cirúrgico André Luiz, dizendo-nos: não reclamemos da cruz que nós estejamos carregando nesta atual encarnação, pois sem ela, provavelmente, nós não tivéssemos no que nós nos apoiar. Para o quê? Embora passos lentos, mais progressivos, avancemos com segurança para o mundo de regeneração, para que sejamos, nesta encarnação, melhor que as anteriores, e nas próximas, consequentemente, as anteriores. É o que nos afirma André Luiz, pelas mãos abençoadas de Carlos Bacelli. E Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, esse querido irmão que lá desde abril do ano de 1900, em retornando para o mundo espiritual, tanto contribui conosco, conhecido por nós os espíritas como o médico dos pobres. Trouxeram Adolfo Bezerra de Menezes aí com seus 23 anos de idade. Normalmente temos o hábito de ver Adolfo Bezerra já velhinho. Não, eu gosto do Bezerra novinho, com
23 anos de idade. Ele vem nos dizer o seguinte, queridos irmãos e irmãs, que vem ao encontro deste capítulo 10, itens 5 a 6. Ele vem nos dizer que solidários, nós teremos união, onde quer que nós estejamos. Mas e se nós somos separados uns dos outros, apenas e tão somente que seremos pontos de vista, por que não estaremos sendo úteis às necessidades dos mais necessitados em nosso orbe, nas duas dimensões da vida? Mas não para ele, como um feixe deste entendimento, afirmando ainda que juntos alcançaremos, atingiremos os nossos propósitos existenciais. Venham no encontro desse capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, itens 5 a 6, reconciliarmos com os nossos, entre aspas, adversários, com os nossos irmãos. Troca essa palavra, porque todos nós somos irmãos que Deus nos ama e há-nos de ser felizes. Essa querida irmã que tanto trabalhou também com Chico Xavier nas décadas de 50, 60, nas sessões de materializações. Irmã Sheila, convida-nos também a uma obra semelhante à obra Nosso Lar do Espírito André, que trata de informações de uma coluna espiritual. Ela também traz uma obra semelhante, e nessa obra, de forma transcendente, vemos o trabalho num gigantesco hospital espiritual. Obra essa intitulada Alvorada Nova, do nobre irmão Caibar Schutel. Ela vem nos dizer que também uma obra ali, Irmã Sheila, Missionária do Amor, caso queiram a biografia dessa querida irmã, inclusive buscando conhecer as reencarnações pretéritas dela. Também uma de suas encarnações foi Santa Joana de Chantal, lá no país onde nasceu a codificação kardeciana, no século XIX. Ela vem nos dizer o seguinte, e vem ao encontro do que André Luiz há pouco nos afirmou, dizendo: quando a subida se fizer mais difícil a cada um de nós, façamos uma pausa, e assim adentremos ao santuário silencioso daquilo que há pouco nós vemos também como título de uma missão titulada A Prece, a conexão com Deus, a conversa sincera, pois assim sentiremos a presença amiga daqueles que nos amam e nos sustentam na atual encarnação. Quem? Os nossos mentores individuais, apenas e principalmente não. Aqueles que foram nossos pais, mães, avós, tios, filhos. Quantas famílias nós já construímos por meio das sucessivas reencarnações? É isso que a irmã Sheila está trazendo de uma forma ampla, macro, às nossas consciências. Então não estamos separados. Acreditemos, havemos de construir um mundo melhor desde que esforçamos para tanto e findamos aí praticamente com Giovanni de Pietro de Bernardone, a qual no século XI tanto ele contribuiu conosco também, e como Bezerra continuou contribuindo no mundo espiritual, como as obras mediúnicas. Nós o conhecemos por Francisco de Assis, afirmando-nos que em um trecho de sua oração, perdoando nós seremos perdoados pelo Pai, porque se o Pai, Deus, a fonte criadora, quer a felicidade de todos os seres que Ele cria, quem somos nós para não as desejá-la? Quem somos nós? Fiquemos com esse convite de Giovanni de Pietro, de Bernardone. Lembra que eu disse que com a ajuda de inteligência artificial eu traria alguns seres que muitos se esforçaram nesses séculos anteriores, convidando-nos para que também nós nos esforcemos na atual encarnação. Então que fique o convite de cada um deles, e assim possamos dizer: obrigado, queridos irmãos e irmãs, por terem materializado tantas ferramentas para que eu hoje, nessa atual encarnação, eu seja um Deus planetário, eu seja um construtor de um mundo melhor. É um convite que aqui eu faço, e lógico, na sequência, e já finalizando esse nosso bate-papo fraterno, agradeço a presença de cada um dos irmãos e irmãs, praticamente casa voltada nesse domingo pela manhã, que está frio, mas aqui estamos buscando nos melhorar a cada dia que passa, assim, ao grupo assistencial espírita Ismael, no bairro do Jardim de Abril, em Osasco, a cúpula espiritual, que possamos, a convite deste capítulo 10, itens 5 e 6, com as obras que nós trouxemos complementares, fazermos com que vale a pena essa atual encarnação, que nós somos ferramentas dessa transformação do homem, a qual tanto Manuel Fernando de Miranda, Joana Dias e tanto mais irmãos espirituais convidam-nos para que assim nós sejamos como artífices de um mundo melhor, e que sejamos bem-aventurados na misericórdia de entender que o meu próximo, enquanto existir uma lágrima em sua face em qualquer canto desse orbe, eu hei de não ser feliz, eu hei de não vivenciar em sua integralidade um mundo de regeneração, a qual tanto nós precisamos vivenciar para que sejamos mais felizes, nós e os nossos descendentes. É esse o convite da cúpula espiritual, de mim e dos que me acompanham nessa atual encarnação, já desejando na sequência um ótimo, na sequência, reenergizações ectoplásmicas que nós recebemos nas câmaras de passe, para que saímos melhores. Então, sim, nessas vibrações finais, a quem tiver
a vontade para fechar os seus olhos, agradecemos a Deus essa encarnação. Digamos a nós mesmos, sim, Pai maior, obrigado, e aqui eu farei o máximo para que eu me transforme e beneficie os que estejam ao meu redor. Tudo que eu venha a receber aqui do Ismael, no Jardim de Abril, eu possa fazer luz aonde quer que eu esteja, porque o objetivo dos trabalhadores nas duas dimensões da vida aí tem que ser o meu objetivo, se eu quero ser um servidor, se eu quero viver em um mundo melhor, não me preocupando com o que o mundo esteja fazendo em si, com a minha transformação individual de baixo para cima e de dentro para fora. E assim, tenhamos todos um ótimo domingo, um ótimo início de semana e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. E continuemos conectados e aguardando para que sejamos chamados nas próximas atividades da casa. Que assim seja, graças a Deus.